O último trabalho digno de grandes elogios do Ramon Dias foi pegar o River Plate, que tinha ido para a segunda divisão em 2012, e ganhar um campeonato argentino em 14. Isso tem uma década. Né? E o último trabalho dele foi um fiasco retumbante no Campeonato Carioca, quando ele foi amassado pelo Nova Iguaçu. É isso que a gente tem que falar. O Campeonato Brasileiro do ano passado, que escapou do rebaixamento, foi em circunstâncias bem peculiares, com uma boa dose de sorte, né? Combinação de resultados e tudo mais. Uma derrota para o próprio Corinthians, jogando em São Januário, praticamente decretou o rebaixamento do Vasco. Mas aí uma combinação de resultados e a vitória sobre o Red Bull Bragantino na última rodada, jogando no Rio de Janeiro, essa combinação fez o Vasco sobreviver na Série A. Mas foi um desempenho horroroso, péssimo, pífio. E aí esperava-se no Campeonato Carioca, que é uma competição bem mais fácil, que o Vasco apresentasse alguma melhora. Foi um horror também, péssimo. Então, sabe, sinceramente, o Ramon Dias, nos últimos tempos, não apresentou nada que justifique otimismo por parte do torcedor do Corinthians, a não ser superstição. Ou aquela coisa, a mudança, mudou e tal. Foi um grande treinador, um grande jogador, foi um grande técnico em dado momento, mas já há algum tempo não é. Talvez ele seja uma versão argentina do Luxemburgo. Talvez, entendeu? Que é um técnico que foi o É. melhor do Brasil e hoje está fora do mercado, não é por acaso. Entre outros técnicos, falam do Luxemburgo que ele foi o Maioral. Né? E hoje ninguém contrata mais o Luxemburgo, contrata, ele vem, vai embora. Enfim, essa é a realidade do Ramon Dias. O trabalho dele no Vasco foi fraco. Vamos lembrar, Vasco e Nova Iguaçu, só falando do Nova Iguaçu. 3 jogos Vasco e Nova Iguaçu. Na Taça Guanabara, derrota do Vasco. Aí depois do primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, empate com o Léo Jardim fazendo nada mais, nada menos que 12 defesas. O Nova Iguaçu chutou quase 30 vezes a bola contra o gol do Vasco, 12 no alvo, e o goleiro fez 12 defesas, 6 ou 7 absurdas. Tanto que o Ederson se machucou e o Dorival Júnior o convocou para a seleção, graças ao Nova Iguaçu, com seu potente ataque, com o Carlinhos, inclusive, que está no Flamengo. Certo? Aí vem o outro jogo. Não, agora o Vasco vai se acertar. Aquilo foi uma exceção. O Vasco vai jogar melhor, o Vasco vai derrotar, vai para a final com o Flamengo. O Vasco perde para o Nova Iguaçu. Não foi nem tão ameaçado como no jogo anterior, mas perdeu. Perdeu e mereceu perder. Nova Iguaçu, gente. Time arrumadinho no Campeonato Carioca e tal, mas Nova Iguaçu. Nova Iguaçu não disputa o brasileiro. Se disputasse, brigaria para não cair, talvez fosse lanterna, sei lá qual seria o destino. Não seria muito diferente disso, não. O Vasco teve dificuldade com esse time, o técnico, Ramon Dias. Então, achar que ele vai chegar e vai transformar o Corinthians, pode ganhar o jogo de hoje, novidade e tal, novo treinador, mas pode até fazer um bom trabalho, não estou dizendo que não vai fazer. Estou dizendo o seguinte, eu não falo do futuro, não tem bola de cristal. O passado recente não o credencia a ser um técnico que vai despertar muito otimismo. A não ser quem quer vender agenda positiva, mas isso aqui, por aqui, perto de mim, tem falta. Sempre tem falta. Agenda positiva está sempre em falta. Ó, agenda Eu fui, positiva aqui, ó. Danilo, fala, Danilo. não, eu só fui ver aqui, eu tava tentando lembrar a campanha do Santos final. 3 derrotas consecutivas e 2 empates nos últimos 5 jogos do Brasileirão. Se tivesse Isso, o Santos depois, o Santos vencido ganhou uma do das Flamengo, falou, salvou, né? Ganhou do Exato. Flamengo lá em Brasília, falou, pô, agora salvou. E aí, depois perdeu, foi um desastre, tá na Série B e agora tá liderando a Série B. O Santos ganhou mais uma ontem. Agora, Danilo, olha a agenda positiva aqui. Hoje estreiam o Hugo Souza, reforço, goleiro, que era do Flamengo, e o Alex Santana, foi oficializado ontem, meio-campista, segundo volante, né? Que jogou no Atlético Paranaense, veio da Europa, tal, jogou no Atlético Paranaense, e agora estreia no Corinthians, já chegando na estreia do Ramon Dias. São 2 reforços dessa janela corintiana, que deve ter mais jogadores ainda chegando. Sabe-se lá como vai pagar, né? Não só a contratação, Pois mas é. como o salário e tudo mais. Talvez com um adiantamento da Liga Forte que eles pegaram. Enfim, é uma questão até bem semelhante ao que o Mauro falou recentemente agora no programa sobre as SAFs. Eu concordo 100% nessa questão, porque é SAF, começa a colocar dinheiro, não tem nenhum tipo de comprovação de receita, que você tem aquela receita recorrente para poder fazer aquele tipo de investimento. Então o presidente do Cruzeiro simplesmente falou, não, vou colocar um aporte aqui porque eu estou contratando, a minha folha inchou, e o Corinthians é algo parecido, e aí nem tanto pela não produção de receita, porque o Corinthians no ano passado foi o segundo time que mais teve receita, mas pelo não pagamento das dívidas. A cada dia que a gente tem notícia de alguém que entra na justiça, algum empresário que chega, algum jogador que não recebeu, não sei como vai receber, como o Corinthians vai pagar esses jogadores. Fato é que o Corinthians precisa de reforço, porque foi um time muito mal montado. Agora, deveria contratar? Se tivéssemos um fair play financeiro, ele conseguiria contratar?
Não. Teria que investir na base, teria que procurar jogadores de outra maneira, porque não deveria contratar, uma vez que você coloca uma desigualdade com os outros concorrentes, com times que de repente estão ali, um Fortaleza, um Cuiabá, que estão jogando no seu limite de contratação, olha para o lado e vê o Corinthians devendo o almoço, comprando um jantar. É um negócio realmente maluco. O jogo de hoje é um jogo bem difícil, viu? Por isso, o Criciúma tem conseguido fazer jogos difíceis, e eu acho que esses 2 reforços que você falou, eles até compõem, etc., mas não vão chegar, por causa deles, agora o Corinthians é favoritaço contra o Criciúma. Em outros tempos a gente falaria que o Corinthians é favoritaço contra o Criciúma porque está jogando em casa. Isso já não existe mais. Eu acho que é um jogo bem difícil e eu não me assustaria se o Criciúma conseguisse arrancar um ponto em São Paulo. Muito bem, jogo em Itaquera na noite de hoje. Fora de campo tem essa questão, reportagem do Juca Kfouri sobre uma proposta de transformação do Corinthians em SAF, e aí tem uma informação no blog do Perrone, nosso Perrone aqui. Oferta de compra do Corinthians envolve empresa ligada à saída de Guerreiro. Vou ler um pedacinho aqui para vocês. Personagens envolvidos na proposta de compra do Corinthians cuidavam da carreira de Paulo Guerreiro quando ele deixou o clube de maneira traumática em 2015. Responsável por agenciar o atacante, a OTB Sports, escolhida para intermediar a tentativa de aquisição, entrou em rota de colisão com o Alvinegro na ocasião. Líder do grupo de investidores que sonham em adquirir o Corinthians, Marcelo Goldfarb é um dos sócios da OTB. Então tem essa questão ainda, Mauro, sobre o Corinthians, SAF e esse entreveiro, vamos dizer assim, quando o Guerreiro saiu. Uma tentativa aí de... O Guerreiro saiu porque o Corinthians tinha uma dívida colossal com ele, porra. Tinha uma dívida imensa, eu sei lá se essa OTB tem razão, não sei, não conheço essa OTB, tenho a menor ideia de quem seja, mas na época, você se lembra, o Corinthians tinha uma dívida Sim. com o Guerreiro, aí o Flamengo foi lá e falou, quero o jogador. Aí houve uma operação, digamos, triangular, né? O Corinthians liberou o jogador e o Flamengo diluiu parte, ou a totalidade, enfim, do dinheiro que o Guerreiro tinha a receber ao longo do seu contrato. Por isso que o Guerreiro tinha aquele salário tão alto. Era o salário mais os direitos federativos, praticamente era a dívida que o Corinthians tinha. Ele queria um dinheirão para renovar, tinha uma dívida muito grande, não houve acordo. Então, assim, não foi só ele que entrou em rota de colisão. Depois saiu todo mundo para a China, saiu uma barca para a China, lembra? Ganharam o brasileiro ainda assim, sem ele, sem o Sheik. Mas foi todo mundo. Foi o Ralf, foi o Renato Augusto, todo mundo foi para a China. O presidente do Corinthians chegava e dava entrevista, falando, olha, os chineses vêm aqui e nem falam com a gente, claro. Chegava no jogador, fazia uma proposta, as multas rescisórias eram muito baixas, pagava a multa e levava o jogador. E assim foi, estava na época da bolha da China, agora está na bolha saudita, e os jogadores iam embora. O Corinthians perdeu boa parte do seu time campeão brasileiro, porque de novo, não tinha fair play financeiro, tinha um time que não conseguia pagar. É isso. É sobre isso que estamos falando. Times que não têm condições de pagar pelos times que possuem. Ganham o campeonato fica lá registrado. Mas não conseguia pagar. É isso. Esse é o futebol brasileiro. Isso é muito pouco comentado. Olha que bonito, a SAF do tal time está contratando, que legal, palmas e tal. Mas como é que é isso? Por que não se fala nisso? Diferentemente do que acontece aqui no nosso All News Sport, que a gente fala, nós queremos 1000 likes. É aí que a gente, quando bate 1000 likes, a gente fala, batemos aqui, temos condições de ter 1000 likes, e tivemos mesmo, aliás, passamos, estamos com 1500 likes, então, portanto, dá para chegar em 2000. Tá? A gente dá cada passo aqui calcado no que a gente pode fazer. Vamos chegar em 2000 likes, então, põe o dedo aí no like, como eu acabo de fazer. O Danilo, Botafogo e Palmeiras é o jogo da rodada, hein, nesse meio de semana, e o Botafogo vai estar com clima de decisão, o estádio vai estar cheio para esse jogo, que acontece amanhã. Os dois times estão com 33 pontos, saldo de 13 gols, o Botafogo só está na frente pelo número de gols marcados. Tem mais de 30 mil ingressos já foram vendidos. Vai ser o maior público do Botafogo em casa no Brasileirão. A média atual do Botafogo é 17,7 mil. A Leila Pereira não vai para o jogo, certo? Exato. Ela falou que se resolve dentro de campo as coisas, né? E, assim, eu tenho a impressão que o Palmeiras vai para o Rio de Janeiro, se tiver um empate, ficaria satisfeito. É um jogo muito importante. A gente vai lembrar no ano passado, quando o Botafogo começou a aparecer como candidato, ganhou do Palmeiras no Allianz Parque, ali deu um recado, vou brigar.
Ao mesmo tempo, no segundo turno, quando perdeu, foi o início da derrocada, né? A virada que teve, não início, mas foi uma parte mais, digamos assim, mais importante da derrocada ali do Botafogo no campeonato, tomar aquela virada do jeito que foi. Então é um jogo muito importante, já não bastasse tudo que aconteceu no ano passado. Agora, os dois estão, de novo, lutando pelo título, palmo a palmo, junto com o Flamengo. Eles vão se enfrentar na Libertadores. E teve a guerra do Textor com a Leila. Aliás, o Textor, de novo, né, apareceu, falou que vai processar a Leila, que não pode, que ela não pode falar o que falou. Eu não consigo entender da onde o Textor tira esse monte de coisa, em vez de ele deixar essa história já quieta. E, para mim, o que mais me assusta é como tem gente que compra a narrativa do Textor até agora. Porque até agora, tudo que ele falou, ele não conseguiu provar nada. Então, é um negócio realmente de maluco. Mas é um jogaço, assim, que, não querendo ou não, o Palmeiras tentou tirar o fogo dessa rivalidade. O Abel já tinha falado, não, a rivalidade pra gente não existe tanto. O Veiga falou, não, é um jogo normal. Mas não tem como a gente não pensar em tudo isso, e também não tem como esse tipo de coisa não estar no ambiente do estádio. O Botafogo vai lotar, vai xingar o Palmeiras, vai fazer muito mais do que faria em outras condições, porque existe hoje essa briga direta. E, aliás, eu acho até que faz parte, repito aqui, eu acho até que faz parte da estratégia do Textor, ao incitar esse tipo de coisa, de colocar sempre o Botafogo como um dos grandes rivais do Palmeiras, uma estratégia mais ou menos como fez Eurico já em outros tempos. Então, é um jogaço, um jogo que a gente fica ansioso para assistir por tudo isso, não só por o que vai acontecer dentro, mas também por o que vai acontecer fora do campo.